noite, estamos aqui nesse dia 29 de setembro de 2021 com um convidado mais que especial, que é o nosso querido Del Garcês, o nosso ator com mais de 50 peças, mais de 10 filmes, 12 novelas, premiadíssimo em tudo que faz, e está na nossa querida novela agora, Nos Tempos do Imperador, com um personagem que ele encarna, que ele vive realmente todos os dias na luta de Luiz Gama, uma voz pela liberdade, e agora ele está nos Tempos do Imperador. O nosso querido já entrou aqui, né? Vamos recebê-lo. É uma honra tê-los aqui todos, né? Vamos aqui, olha, se der uma travadinha, vamos também colocando aí no coraçãozinho para todos virem a gente na barra de rolagem. Vou tentar aqui já pegar o nosso querido convidado para a gente começar esse papo maravilhoso, que eu tive a honra já de fazer uma coletiva de imprensa com ele. É uma pessoa, um homem culto, lindo, inteligente, ótimo ator, enfim, dispensa maiores comentários, né? Então nós temos hoje a honra de estar aqui para fazer uma dupla homenagem, na realidade, para mim, né, que como advogada fico muito honrada também de falar de Luiz Gama, e ele vive esse personagem com muito louvor, com um nível de excelência, e eu já vou pescá-lo aqui para a gente começar a falar com quem entende do assunto, né, que é o nosso querido... E vamos apertando aí para chamar o pessoal, avisar que tem um delayzinho, que a gente já está aqui ao vivo. Olá, Del, querido, tudo bem? Olá, tudo bem, querida? Como é que você está? Tudo. Estou bem, tá me ouvindo direitinho, tudo certinho? Tudo certinho. Só vou ajeitar aqui a posição do celular. Mas Eu está tudo também, ótimo. porque não me corta aqui. Olha, eu sempre faço uma pequena homenagem aos meus convidados com personagens. Você é super Ah, é? multifacetado, eu não tinha nem, assim, tinha muita escolha, né? Eu acabei optando pela Sim. Marcela, sua companheira do Ezequiel, em O Cravo e a Rosa, Olha, né? que surpresa Aí agradável. eu sempre faço, até para que o artista se sinta mais ainda do que homenageado. E você, nós temos Sim. assuntos diversos para falar. O pessoal super curioso com essa entrevista, né? Porque você Que atua em bacana. vários segmentos, não só na vida artística, nessa luta também, e que nós temos aqui muita honra de falar. Em primeiro lugar, te agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, né? Que já é uma honra. Não, eu que agradeço, Rose. Eu te agradeço bastante. A Márcia Araújo, minha assessora de imprensa, que faz um trabalho Sim. lindíssimo. Minha amigona, eu costumo dizer amiga do peito, ela brinca. Amiga do peito é sutiã. Amigo do peito. Mas realmente é uma irmãzona. Enfim, e obrigadíssimo. Eu sei que você também é multifacetada, né? Você é atriz, é da área do direito, A né? gente Uma tenta, né, Bel? defensora. E a Marcinha, Exatamente. eu ia já falar dela, porque eu tive o prazer também de participar daquela coletiva de imprensa que ela estava ali, que ela te Sim. ligou, e aí nos falamos ali para trazê-lo aqui para nós. E ela foi gentilíssima hoje comigo, colocando até a sua foto no card. Eu achei belíssimo o seu vídeo lá, ela foi de um Oi, cuidado, obrigado. uma gentileza. Eu fiz questão de agradecer, espero que ela já esteja aqui conosco, mas foi um doce, assim, fez Já. um trabalho, faz um trabalho belíssimo aí para você, né? O pessoal está entrando, se você vir aí alguém que queira falar, a gente vai Isso. mencionando, o pessoal vai entrando Ela já sempre. entrou aí. Já Ela entrou, já está Marcinha? aí, Está de aqui? primeira mão aí, ó. Eita, Marcinha, um beijo, obrigado pelo carinho, obrigada por tudo, pelo trabalho, pelo excelente trabalho que você fez e faz com o nosso querido Del, tá? E Del, vamos começar sempre, pode ir falando aí, porque está tão difícil de ler, acho que normalmente a cor É, o Giovanni entrou também é. aqui, Tá o Fernando Crispim, meu amigão e aí, entrou, acabou de maravilhoso entrar. também. Eu vou evitar usar óculos, mas eu consigo ler se eu me aproximo. E olha, tá bem clarinho, né? Para a gente ler também a letrinha. Alexandre Almeida É, entrou, né? O pessoal que me ajuda na divulgação, as minhas amigão primas, tá. a Dias e a Cabral, Ana Paula, e assim a gente vai falando, dependendo como for entrando. Então, pessoal, para eu poder aproveitar o Del para a gente fazer as nossas perguntas e vamos homenageando também quem está nos prestigiando, né? Del, vamos É isso começar, aí. obviamente, dado o seu início, para pontuar rápido, porque eu quero muito falar de Luiz Gama e dessa luta que você tem,
né, que é de todos Certo. nós, na verdade, né? Uhum. Então, para pincelar um pouco todos os personagens, você com mais de 55 peças, 12 novelas, 10 filmes, é muita coisa para a gente falar no curto espaço de tempo, É né? E com verdade. todos com um nível de excelência e personagens marcantes. Eu queria começar, então, para o pessoal saber aquele menino de 11 anos que foi assistir uma peça e que quis ser ator, e que você fala isso, mas a gente tem sempre que começar desse início, porque é de onde você descobriu sua paixão, e a gente agradece para você estar aqui hoje, essa ousadia desse menino, né? Então eu queria que você começasse Muito falando obrigado. desse menino, né? Muito obrigado. Aquele menino, né, de 11 anos de idade, São Luís Maranhão, minha terra natal, né? Quando eu fui Sim, levado pela primeira vez ao teatro, a minha escola foi levada e eu vi aquele espetáculo, peça Flicts, do Ziraldo, de um importantíssimo, já falecido diretor lá de São Luís, o Reinaldo Farai. Eu fiquei apaixonado, foi amor à primeira vista. Eu disse para mim mesmo, por incrível que pareça, eu quero fazer esse negócio, eu quero ser ator. Eu não sabia que aquilo era uma profissão. Eu em casa brincava com meus irmãos, inventando. Criança faz isso, né? E aquele sim, jogo de sim. faz de conta, né? Brinca de ser outro. E quando eu descobri que aquilo era uma profissão, a minha brincadeira poderia ser uma profissão, entre aspas, né? Eu fiquei apaixonado. Eu me apresentei ao diretor que me falou, olha, você é muito novo, mas daqui a 6 meses, a 4 meses, eu vou ministrar um curso de teatro e se tudo der certo, a gente vai estrear aqui no Teatro Arthur Azevedo. Olha, e foi exatamente assim que aconteceu. Estreiei ali e Olha, não parei mais. Não parei mais. Até hoje, vivo disso, né, com faculdade de teatro, bacharelado de interpretação, a licenciatura, sou professor também. Já dei aula durante anos aqui no Rio e em Brasília, onde eu morei, né? Também, quando sim. fiz a faculdade. E é isso. Não E eu paro, né? Estou gosto aí na de luta. Del, a gente tem muito o que falar de personagens, mas eu gosto também de pontuar que você é bacharel, né, em interpretação teatral e tem licenciatura plena em artes cênicas. Eu faço apologia a isso com muito orgulho, porque a gente sabe, né, que em alguns momentos tentam banalizar a profissão do ator, e claro, tem os atores intuitivos, empíricos, e que nós também damos valor, mas que conseguiram aí a duras penas uma carreira, e fizeram muitos trabalhos para Exato. poder perpetuar seu conhecimento. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Você realmente escolheu a carreira pontualmente, exclusivamente no sentido de fechar por todos os lados as artes cênicas, porque é bem difícil, a gente sabe as dificuldades que é a profissão, então você abraçou mesmo, porque às vezes o ator é formado em uma outra vertente, né? E aí você acabou querendo fazer realmente nas artes cênicas. Eu queria que você falasse também sobre essa escolha, né? Essa escolha, olha, eu não vou Exatamente. optar por outra coisa. Exato. Eu sempre entendi que o talento só não basta. Não basta só a vontade, só a paixão, só o amor, né? É preciso haver razão em cima disso, é preciso haver estudo, conhecimento, preparo técnico, artístico. Aí, quando eu cheguei em Brasília, eu descobri que há 2 anos atrás ali havia sido inaugurada a Faculdade de Teatro do Cina de Moraes. Essa importantíssima atriz, né, a maior personalidade do século XX no Brasil. A Fernanda Montenegro afirma bastante isso. Eu resolvi fazer o vestibular para o bacharelado e passei. Eu fiz paralelamente a esse vestibular, eu fiz para o curso de História, que eu adoro História. E passei também, mas eu optei. Não, é isso que eu quero, eu vou optar pela minha vontade, pela minha paixão. E fiz o curso de bacharelado e, na sequência, eu fiz a de licenciatura. Ou seja, dentro de artes cênicas, ou seja, de teatro. Eu não queria fugir da minha área, né? A minha grande paixão mesmo é ser ator, mas eu sei que é uma profissão, sempre soube, é sabido isso, que é uma profissão super difícil, o mercado é muito competitivo, Sim, ainda mais sendo um ator negro no Brasil, um país racista, preconceituoso, mas apesar verdade. disso eu nunca deixei que esse obstáculo, a questão racial, o preconceito, me atrapalhasse. Para isso eu me preparei bastante, né? E a vida Sim. inteira me preparo tecnicamente e me formei. Não que seja obrigatório, necessário,
necessário, fundamentalmente necessário, que se tenha um curso superior no sim. caso do ator, da atriz. Mas é fundamental, importante. Então, eu tenho um conhecimento de causa, um preparo técnico. Você é advogada também, você sabe muito bem disso. Você vai defender o seu cliente, seja Sim. oralmente ou através da escrita. Você tem essa fundamentação técnica, né, do seu conhecimento, e eu quis me preparar. Eu não quis ir só Não, ele tá certo. pela paixão, pela intuição, né? E é isso. Não, e foi o caminho que você encontrou, que você falou. Conheço vários atores e atrizes, assim, mas que fizeram um longo caminho e também empírico, de experiências, e que eu valorizo tanto quanto, mas de estudo, de conteúdo, de cultura, de história. Eu acho que não precisa, como você falou, ter um nível superior, mas sim um conteúdo para que a gente fuja da banalização da profissão. Eu acho isso super importante, né, em todos os E, contextos. claro. Claro, e associado à prática, né? Eu nunca Uhum. inferiorizei, menosprezei nenhum tipo de personagem, seja no teatro, seja na televisão, né? Tantos Exato. personagens que eu entrei, que entrava mudo, saía calado no início, mas depois ele foi tomando uma proporção maior, porque tal o meu empenho, a minha dedicação. Então a prática, né, como você falou, a prática é importantíssima, é fundamental, associado ao conhecimento, fica melhor ainda, né? Não, e eu ia já comentar, você me deu um gancho ótimo, que eu ia falar justamente da sua primeira personagem, Chica da Silva, que era o mordomo, né, lá o Mucamo, né, que você não Mucamo. falava, o Mucamo, que você não falava, não tinha falas originalmente no início para você. E com o seu desempenho, por que eu quis pontuar isso? Porque quando a gente fala de um estudo, né, com uma construção de personagem através de Stanislavski e tudo que a gente sabe que é essencial para o ator, você entrou em Sim. cena, você entrou em cena. Não necessariamente você tem que falar. E isso eu queria pontuar através do seu trabalho, porque você entrou em cena, sabendo que talvez você nem falasse nada a novela toda, né, que foi essa proposta inicial para você, e você transformou isso com a sua desenvoltura e com a sua dedicação. Então, eu queria realmente tocar neste assunto. Olha, para o ator verdadeiro, nunca um personagem é pequeno, ele pode se tornar grande. Você estava em cena ali no personagem. Eu queria que você falasse sobre isso Ex- para quem está aí começando, né? Também ter Pois é, e isso em como você mente. é. Obrigado, Rose. Como você é atriz, você entende muito bem, né, do que a gente está falando, né? Então existem técnicas e técnicas para a gente, né, Sim, compor, criar um personagem, como criar uma emoção, como buscar através da sua memória emotiva, através até fisicamente você buscar essa emoção. Então esse sim, preparo foi fundamental para mim. Ainda que o personagem, né, tenha sido, né, pequeno e sem falas e tudo, eu fui transformando. Você tem uma ideia? Eu ficava, quando eu recebia as primeiras cenas do Mucamo Paulo, na Chica da Silva, eu ficava horas e horas no meu quarto, trancado, imaginando, por exemplo, eu estou com um copo d'água assim, aqui, como é que eu ia entregar, o Mucamo Paulo ia entregar aquele copo d'água para o Zé Maria, que é o Guilherme Piva. sim, Eu simplesmente não só entregava, eu botava um olhar, uma emoção, uma respiração que passasse para o colega, no caso o Piva, algum sentimento, e eu tinha certeza que o público, o telespectador, ia perceber essa construção interna, emocional que eu estava criando, de sentimento, né? Isso são técnicas, a gente sabe disso, você acabou de falar aí do sim, Stanislavski, que é um dos teóricos da interpretação para o sim. ator, o teórico russo, é uma das técnicas que a gente aprende. Então, eu vou transformar, sabe aquela história de transformar, fazer do limão uma limonada o tempo inteiro? É isso Perfeito. aí, a gente não menospreza nada. Tudo para nós atores é recurso para introjetar, para criação, para composição do personagem. E você acaba sendo referência para essa galera que está vindo aí, né? Porque só esperar um personagem grande, não, tem que ver, olha, como ele começou, né? Como foi lá atrás para ele, como ele tratou essa oportunidade. Por isso que eu faço questão de falar, né? Você já não precisa, vou entrar ali sendo a sensação da novela ou o protagonista da peça. Não, Isso. você valorizou a oportunidade e fez dela aí a sua carreira e o seu sucesso. Depois vieram várias, né? Mandacaru, a Chica da Silva, essa que nós comentamos, aí foram várias nesse, a Escravizaura, que também, né, divina, e qual personagem desse início, assim, que você sentiu, olha, eu estou no caminho certo, após, né, teve esse primeiro, que você já deve ter ficado felicíssimo com
com essa desenvoltura e com esse ganho de personagem, e depois aí vieram Mandacaru, a Escravizaura, assim, todos nesses personagens que você pôde imprimir a sua marca, né? Então, assim, onde você falou, olha, tô indo lá, tô indo para onde eu quero estar, né? Como você bem colocou, numa sociedade ainda preconceituosa, o próprio mercado também, mas você se colocou acima disso, que eu já acho, assim como a nossa querida até Preta Rita aqui, um beijo, Preta, também, tá Um ali beijo, contigo, Preta, colocou e querida. amo muito você, aquela aí sua fã também. E aí ela também falou isso quando esteve aqui comigo, olha, eu me coloquei acima das dificuldades, acima desses rótulos e preconceitos, eu quis buscar a minha vez, né, a minha chance. E aí eu queria que você também falasse, não ficar ali, olha, você foi se preparar para vencer isso de alguma forma, né? Quando mostrasse, você estava ali, pronto, né? Exatamente, foi na novela, exatamente na novela Escravizaura, já na Record, em 2004, quando eu fiz o personagem o Escravo André, que era um personagem riquíssimo, cheio de complexidade, que me possibilitava mostrar os meus recursos todos de ator ao longo de toda a minha carreira de ator de teatro e já de televisão também. E, além do mais, o personagem, o Escravo André, ele tinha uma importância muito grande na trama, ele era um dos protagonistas. Eu me lembro que os primeiros capítulos que eu recebi, que era texto adaptação do Tiago Santiago, direção do saudoso, também já falecido, Walter Avancini, quando eu recebi os primeiros 8 capítulos ali, eu disse para mim mesmo, esse personagem vai transformar a minha carreira. Eu tinha absoluta certeza, porque ele tinha importância na trama, ele era rico de conteúdo, de psicologia, e foi exatamente isso. Foi quando realmente eu me senti na televisão com uma oportunidade maior do que os outros personagens. Não que tenham sido os outros inferiores a isso, mas ele tinha uma importância na trama. A gente precisa de oportunidade, todo profissional precisa de oportunidade para mostrar, né, o seu valor, né, o seu valor profissional, a sua capacidade. E o André me favoreceu isso. Tanto é que até hoje as pessoas falam, olha o André, quando não é o Mucamo Paulo, da própria Chica da Silva, que foi minha primeira novela, né? Que começou ali mudo e acabou ali falando nos protagonistas. Mas o André me deu isso. Eu assim, poxa, esse me projetou de vez na televisão brasileira, ainda que não tenha sido na Rede Globo, porque eu também nunca fiquei esperando um convite somente da Rede Globo. Eu procurei fazer teatro, me autoproduzir, investir também em outras emissoras, né? Isso também é outro detalhe, um aspecto muito importante a ser falado, né? Não, e é importantíssimo, porque até lá fora, né, Del, a autoprodução é essencial para os artistas. Você também não pode ficar só esperando baterem na sua porta e valorizarem toda essa dedicação e esse talento, né? E depois, assim, concomitantemente, você já fazia, obviamente, o teatro, porque você está aí com anos de carreira, é o que você falou, não ficava parado, você ficava trabalhando para ser também visto ali o seu talento. E como que foi o Ezequiel, que hoje aqui é o mote da minha homenagem à Marcela, que era a Drica Moraes, contigo, que eu achava que ele tinha uma veinha, assim, uma coisa que você conseguiu também colocar um outro lado mais leve, né, aquela coisa mais brincalhona, um pouquinho aquela dupla ali que vocês formavam, né, que já é uma situação diferente. Exatamente. O Crave a Rosa é uma comédia, né? Então, a gente imprimiu ali, tentou imprimir uma leveza, né? Ainda que tenha sido personagem, uma novela de época, né? Para mim, na televisão, foi um personagem bem diferente dos outros dois anteriores, que foi o Escravo, né? Na Chica da Silva, e o Godê, o Cangaceiro Godê, novela também de época, na novela Mandacaru. Então, era um dandy, né? Ele tinha acabado de chegar da Sorro, entrou na novela, o Ezequiel e a Marcela, a Drica Moraes, entramos na novela, ali acabando de chegar de Paris, inaugurando o núcleo do hotel, um hotel luxuosíssimo. Então, para mim, foi um presente muito grande o Ezequiel ter a oportunidade de ainda aí, querendo ou não, a gente se coloca reflete sobre isso, né? Eu, um ator negro, fiz um escravo, fiz um cangaceiro e agora estou fazendo um dandy, um cara requintado, que estudou, chique. Para mim foi um presente também, entendeu? E aí conta, mais uma vez, voltando, a questão do preparo, né? Também estava preparado para fazer esse tipo de personagem.
né? Tanto é que na minha carreira eu tenho aí uma diversidade muito grande, né, de personagens em várias esferas da sociedade, né, em termos de trabalhos, né, setores da Sim. sociedade, como juiz, advogado, médico, delegado, né, agora fazendo um advogado de novo. Muito legal, muito legal. Eu acho que o seu empenho, inclusive, já te leva até para esse mundo também. Você já está ali conosco, né? Só, tanto representando, que eu vou falar, porque eu estou louca para falar de Luiz Gama, né? Mas, assim, você é o nosso hoje. Então, assim, sinta-se realmente, porque a sua luta, né, a forma como você consegue levar essa luta na vitrine, né, para uma série de pessoas, não só da arte. A arte não é só para se divertir, como a gente, claro, aproveita a arte, mas a arte é para educar, é para informar, é para levar o que em outras áreas a gente não consegue, através de uma educação que deveria ser plena, né? Com Então, ó, entrou certeza. aí, pode ir falando aí, entrou aqui, ó, Grande Del, Rodrigues Jordão, Obrigado, Rodrigo. ó, Rodrigo, está aqui obrigado, o querido. pessoal falando dos personagens, do André, do Lucão, o pessoal realmente fica marcado e continua permeando aí a mente das pessoas, né? E no teatro depois, qual foi o primeiro personagem que você viveu no teatro, sem ser aquele que você já se referiu lá no Maranhão, né? Mas digo assim, aqui no Rio de Janeiro, o primeiro, você foi para Brasília, aí estudou lá, quando você veio para o Rio, qual o primeiro personagem que você viveu aqui no Rio, no teatro? Então, vi vários, mas o que eu destaco mesmo é a personagem Estela, da peça Morte sobre a Lama, que é texto e direção de Ricardo Torres, que é o mesmo diretor Uhum. de Luiz Gama, Voz pela Liberdade, esse espetáculo que eu faço há 6 anos, está 6 anos em cartaz, mas é a personagem muito rica psicologicamente, que abordava ali um assunto sério, a questão do incesto, a questão da violência familiar, a questão do alcoolismo, um rapaz que foi violentado pelo próprio pai, né, quando adolescente, quando criança, e que tem um distúrbio na personalidade, ele se transtorna e se torna um multifacetado, várias personalidades, uma personalidade esquizofrênica, enfim, e é um personagem riquíssimo. Esse foi maravilhoso, ganhei prêmios com esse personagem, a Estela, Sim. um travesti. E mais recentemente, agora, né, o Luiz Gama, que eu faço no espetáculo Luiz Gama, Voz pela Liberdade, que esse é o personagem, todo mundo já fala e é verdade, o personagem da minha vida, né? Até aqui, né? Não, bom, é você, né? Assim, fazendo. Tá quase se sobrepondo, claro que nós temos o maior carinho. Luiz Gama, a luta dele é atemporal, é o legado que ele deixou para nós, é para todos nós, para nossa história. Né? Todo mundo tem que conhecer a história de Luiz Gama. E você é um expoente em levar essa cultura. Né? Deixa eu ler um pouquinho aqui que o pessoal está Leia. falando aqui de você. Ó, você sempre, querido. Tudo o que tenta, você conquista. Aqui, a Elizabeth. Elisa.bet. Você é um Ele, exemplo de humildade, carisma, tudo de bom. É verdade, Elisa, eu concordo com você, né? Ele tá com esse sorriso sempre lindo aí, defendendo causas, assim, pesadas, mas que ele consegue dar leveza para poder passar com seriedade o que o assunto requer, né? Então, temos aqui dois atores obrigado. maravilhosos também, o Ademir Zaniol, o Alex Eiro, um O querido, se Ademir tiver tá aí. mais O estão Ademir, que todos fez comigo aqui. fez comigo, primeiramente, obrigado, Elizabeth, todos que estão aí nos assistindo. O Ah, Ademir, sei que você fez entrevista com ele, fez uma live, né? foi. É um amigão também meu. Nossa, quanto tempo a gente trabalhou junto na Chica da Silva e nunca mais a gente se viu. Olha, que legal. Olha Abraço. o encontro aí dessas duas estrelas. Ele esteve aqui comigo no sábado e também uma live maravilhosa, cada um com a sua história. Eu fico muito feliz de poder trazer para as pessoas, né, um pouco de vocês e ainda proporcionar esses encontros, ainda que virtuais agora, né, Del? Mas daqui a pouco já vão ser presenciais, se Deus quiser. Fala também sobre os prêmios, porque você ganhou o melhor ator de TV em 2007, Raça Negra, não foi? Isso. Pelo Troféu Raça Negra, e também o Festival de Teatro no Rio em 2010, e assim vai. Me fale desses prêmios e qual a importância, obviamente, de você ali se dedicando a cada um deles, né? Receber em épocas diferentes, em trabalhos diferentes.
Pois é, todos nós, né, adoramos, necessitamos, é importantíssimo para a gente o reconhecimento, né? E quando ele vem, assim, um reconhecimento a partir daquilo que você mais ama fazer na vida, no meu caso, ser ator, isso é maravilhoso, é indescritível, né? Isso dá visibilidade, isso, né, dá estímulo para a gente continuar. Então, esse prêmio 2010 eu recebi exatamente por essa personagem Estela que eu fiz, que eu acabei de falar, aqui no Sim. Festival de Teatro do Rio de Janeiro. Em 2007 veio o prêmio Troféu Raça Negra de melhor ator, por conta do meu 2020, né? trabalho do personagem. Oi? E 2020 você teve um também, o do Ubuntu, né? Isso, Ubuntu, pelo espetáculo Luiz Gama, melhor espetáculo e melhor Olha que ator, legal. né, recebi esse prêmio. A medalha Pedro Ernesto, que recebi da Câmara Uma honra. Municipal do Rio de Janeiro, a maior comenda da cidade do Rio de Janeiro, por Sim. conta dos 40 e não sei quantos já, que eu não conto exatamente anos de Mais de carreira, 40 de carreira. que eu comecei muito cedo, né? Sim, sim. Mais especialmente por conta do espetáculo Luiz Gama, uma Voz pela Liberdade, que recupera a importância histórica fundamental de Luiz Gama e a contribuição dele na luta pelos direitos, a igualdade, enfim, em especial pela abolição da escravidão negra no Brasil. Então, Sim. qualquer prêmio, qualquer homenagem é estimulante, a gente fica feliz, agradecido e é super Lógico. bem-vindo, né? Sim, sim. E assim, em relação ao Luiz Gama, vamos chegar nele agora, graças a Deus, que eu quero muito falar, mas você também foi o autor e o coprodutor da peça, né? Falando de peça agora. Quando que despertou em você essa vontade de escrever sobre Luiz Gama, de trazer isso à tona, de poder trazer para que outras pessoas conhecessem, porque a pessoa dele na nossa história é maravilhosa e fundamental. Eu sei, você sabe, mas ela foi escondida, né? Nós vamos falar um pouquinho disso, dos nossos primários antigamente, hoje ensino fundamental, ensino médio, e até aqui no Rio tem lei para isso, né? Uma lei que nunca, nem sempre é cumprida, mas para todas as escolas terem a história, né? Na verdade, afro-brasileira e africana, também afrodescendente, nesse sentido. Ele foi, assim, todos ouviram falar, para te dar um exemplo, de Princesa Isabel, mas poucos ouviram falar, na nossa época, de Luiz Gama. Então, de onde surgiu? Justamente dessa necessidade surgiu a vontade de trazer à tona esse nosso herói? Então, eu sempre fui muito, eu costumo dizer isso, muito inconformado com História. qualquer tipo de injustiça. Tenho uma obsessão pelo direito, apesar de não ser advogado, mas eu acho que o direito é algo que todos temos que adquirir, lutar por ele e pela justiça também. Então, desde Exato. criança, eu guardava recortes de jornais sobre a questão racial. Revista, até hoje, pasmem vocês que estão assistindo, você, Rose, eu guardo até hoje. Mas em 93 eu fiz um rascunho, fiz umas anotações e entreguei para o diretor Ricardo Torres, o próprio diretor de Luiz Gama, em Aham. 93. Olha quanto tempo tem isso. Uma sugestão para que um dia eu fizesse o espetáculo Luiz Gama, sobre o Luiz Gama. Aí Uhum. guardei, eu esqueci disso. Recentemente, há cerca de 6 meses atrás, ele me mostrou, olha, Del, o que eu encontrei. Enfim, quando foi em 2007, 2008, eu fiz uma novela na Record, Caminhos do Coração, com o meu personagem chamava Bené, um professor de história. E o meu irmão na novela, o Tony Garrido, a gente começa a falar sobre nomes, e o meu personagem chamado Bené, ou seja, Benedito, eu começo a Uhum. descrever sobre esse nome, o meu personagem começa a descrever, e acabo falando, como professor de história, né, no personagem, né, Sim. sobre Luiz Gama, cujo filho chamava-se Benedito. Olha Uhum. isso. Uhum. Aí eu dei Olha uma só. aula, uma ligeira aula ali para ele na cena da novela sobre Luiz Gama. Quer dizer, eu já conhecia e tá. Quando foi em 2015, quando a OAB fez uma reparação histórica, nomeando oficialmente Luiz Gama como advogado, e pois é, Essencial. essencial, uma homenagem póstuma, tardia, mas Uhum. muito necessária. A OAB fez essa reparação e no Troféu Raça Negra, ali em 2015, a OAB recebeu à noite o Troféu Raça Negra por essa reparação que estava fazendo ao Luiz Gama. E o meu amigo, o doutor Humberto Adame, aliás, hoje eu fiz uma live com ele pela OAB, até fiz uma postagem ainda há pouco no Instagram, ele diz,
Ele fala assim, Del, por que você não escreve? Você até se parece fisicamente, você tem essa pegada na Verdade. questão da justiça, do direito. Faz isso, escreve uma peça sobre Luiz Gama. Isso em São Paulo. Voltei para o Rio, comecei a rascunhar, descobri a doutora em Luiz Gama, a Lígia Ferreira, rascunhei aquilo, aí ele, no mesmo dia, naquele dia lá, ele havia me apresentado ao doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente da OAB naquela época, que estava recebendo ali o troféu, e ele me disse, olha, escreva o texto, a gente contrata você, chama uma atriz para fazer a peça com você, você leia o texto daqui a 15 dias, lá na OAB, Conselho Federal, a gente manda o cachê, a hospedagem, alimentar tudo, arranja a logística para isso. E foi assim exatamente o que aconteceu. Aí, um mês depois que a OAB havia feito aquela reparação ao Luiz Gama, estávamos eu e a Nívia Ellen lendo o texto. Está até isso no canal do YouTube, registrado, a primeira leitura da peça no canal da OAB Conselho Federal. De lá aí viemos para o Rio, voltamos, começamos a ler em sindicato, em algumas universidades que tinham curso de Direito, e não paramos mais. Pegou, transformou, o espetáculo transformou-se, de fato, numa peça de teatro, né? E temos feito temporadas há 6 anos, é um grande sucesso. Isso é maravilhoso. Eu me lembro, inclusive, vamos voltar a falar de Luiz Gama, mas eu me lembro que em 2018, você, e junto com o pessoal lá do coletivo Justiça Negra, Luiz Gama, foi recebido pelo desembargador, doutor André Fontes, que também dava aula lá, também pelo William Douglas, né? Eu me lembro dessa situação em dezembro de 2018, porque tinha essa parte que davam aulas ali, cursos, e eles eram ali professores voluntários, né, em prol da causa, até onde me constava a época. E eu achei muito interessante essa parceria, eu que gosto das duas coisas, né, em relação ao direito e à arte, porque é difícil, né, se cruzarem, apesar de terem tantas coisas parecidas, como você falou, o direito é algo que todo mundo tem que realmente defender e fazer, mas é difícil cruzar aí e terem pessoas do direito interessados e um tema tão importante. Então, eu me lembro dessa situação e fiquei, assim, bem feliz com isso em relação à valorização de ambos os lados, né, da situação do direito, da arte, e com o nome de Luiz Gama, e levando ali, eles também como voluntários, levando e acreditando na defesa da nossa luta, que continua até hoje, a luta de Luiz Gama, né? De uma forma velada, de uma forma... É isso que eu quero que você fale mais para o final. Mas vamos falar aqui para o pessoal que talvez não conheça tanto, ninguém melhor do que Del Garcês para falar sobre esse personagem que ele encarna e que é tão parecido e que realmente também defende no direito e os direitos, a igualdade, a liberdade, a justiça, tudo que nós valorizamos e que ainda está bem aqui enraizado e é uma luta constante. Né? A gente se pega, às vezes, repetindo isso, eu posso falar, até para os meus filhos, eu falo repetindo palavras que têm um cunho racista, sem que nós saibamos, que hoje já estão, graças a Deus, saindo, né, caindo em desuso, falando de, tipo, mulato, denegrir, de um branco, ou humor negro. A assim, coisa tá preta, né? Fazendo essas situações, e que, na verdade, não é todo mundo que se liga e não é todo mundo que fale com essa, é maldade. Não, é que isso foi passado para nós no automático. Muitas vezes a gente mesmo, às vezes, fala. Eu me policio, mas ainda assim, numa live, talvez em algum momento eu vá dizer ali, né, sem prestar atenção, porque está no nosso inconsciente, infelizmente, foi passado para nós isso, né? Então, falando um pouquinho de Luiz Gama, desse poeta, jornalista, advogado de nós, advogados, que defendeu e libertou aí mais de 500 escravos, um menino de 10 anos, vendido pelo próprio pai, e filho de uma mulher incrível, que era a Luísa Maim. Então, eu comecei, e eu quero que você fale também dessa entrada do Del no personagem, e essa paixão histórica, que você já disse que gosta de história, então você deve saber tudo. Então, me fala como foi esse mergulho inicial em Luiz Gama. Deixa eu só cumprimentar aqui o Paulo Pioli, que é ator, amigo meu, fizemos recentemente o curta-metragem, o fixou, né? O Lobisomem de Pedra de Fogo. Eu pretendo fazer uma live com ele, viu, Paulo? Não foge, tem não. Que fazer, vai ser muito boa, tenho certeza. Paulo é um amigo especial também, ator,
Enfim, nós fizemos esse Legal. curta, né, que inclusive é texto e roteiro do J. Peron, a Márcia Araújo que havia me indicado, eles me convidaram e foi maravilhoso. Enfim, esse mergulho foi um mergulho profundo, tem sido, sempre estou me reciclando, sempre estou descobrindo coisas novas sobre ele. Recentemente, o Bruno Rodrigues, que é um historiador, mora na Alemanha, brasileiro, ainda muito novo, ele começou as pesquisas dele sobre o Luiz Gama, descobriu coisas que até então não haviam sido descobertas. Mas eu estudei muito, eu li muitos livros da Lígia Ferreira, que é doutora em Luiz Gama, no Brasil, a Olha, maior autoridade em termos de pesquisas históricas, biográficas sobre Luiz Gama, é ela, depois ele. O livro Com a Palavra Luiz Gama, o outro, Primeiras Tomas Burlescas, numa edição revisada, e Lições de Resistência, são livros fundamentais que serviram para a construção na dramaturgia desse espetáculo, que eu tive uma ajuda muito grande também, em termos da narrativa, em termos da própria construção dramatúrgica, do próprio diretor Ricardo Torres. Então, para mim, como eu falei, eu tenho isso comigo, assim, é inerente a mim, essa questão da justiça. E Luiz Gama, ele tinha essa obsessão. Ele dedicou a vida dele em prol do direito, né, igualdade, liberdade para todas as pessoas. E nesse sentido, não foi difícil, porque está dentro da gente, né? Então, quando eu interpreto Luiz Gama através, mergulhado das pesquisas, da história dele, mas também eu trago comigo toda uma ancestralidade negra que foi tragicamente, barbaramente assassinada, dizimada. sim. Então eu trago essa ancestralidade, eu busco isso. É uma emoção muito grande todas as vezes que eu tenho que entrar no palco, quando eu tenho que entrar em cena para vivê-lo. Eu busco inspiração dele, eu digo, Luiz Gama, vem comigo, você é atriz, você sabe. Eu me olho no espelho quando estou colocando ali a barba não é minha, é postiça, Uhum. eu peço inspiração, eu Perfeito. olho para mim Ficou mesmo perfeito. e olho para essa foto dele aqui, ó, curiosamente eu botei aqui do lado, ó, Sim, aqui do sim. meu lado, e olho, carrego comigo para que sirva de inspiração e serve para que eu o incorpore e possa defender a história dele, a obsessão dele pela justiça, pelo direito, pela liberdade. E é um espetáculo, Rose, que não somente conta a história de Luiz Gama tal qual ela aconteceu, mas a gente traz para hoje, a gente contextualiza, né, colocando fatos da atualidade, tanto do Brasil quanto fora do Brasil, mostrando que a luta de Luiz Gama ela é necessária, ela é permanente, essa luta continua. A gente sabe que os negros, a população negra é a dizimada, as balas perdidas atingem as peles pretas, os presídios, para sua maioria, mais de 70%, é composta de pessoas negras. A cada 23 minutos um jovem no Brasil é assassinado. A mulher negra é duplamente, né, marginalizada, Sim. discriminada, enfim. Então essa luta dele é permanente porque a gente sabe, a escravidão, ela deixou uma sequela terrível, ela continua aí, sob diversas formas, né? Discriminando, matando, inferiorizando, enfim. E é isso, o espetáculo traz para hoje, né? Porque Luiz Gama, ele vive, ele está aqui presente e nós temos que lutar pelos direitos que ele lutou também. Sim, e uma parte interessante que você pontuou muito bem é que ele era, à época, um advogado que recebeu o título só agora, com uma póstuma homenagem de 2015, mas ele era um advogado empírico, né, que não tinha ali o título, entre aspas, mas ele defendia e modificava o que os juízes da época colocavam contra, né, os afrodescendentes da época. Então, ele pontuava isso e era seguido por isso, o poder que ele tinha de atuar em prol dos direitos de todos que ele defendia. Né? Então, por isso, para nós, ele é justamente, ele muda. É como se hoje nós, advogados, atuando, pudéssemos e podemos mudar sempre o que o magistrado vai decidir, na verdade. Nós somos engrenagens importantes para que ele evolua em suas decisões. E nada mais é do que o Luiz Gama fez a vida inteira por nós. Né? Eu digo por nós que nós todos carregamos isso dele. Né? Então é Exatamente. fundamental falar sobre isso. E eu queria que você me dissesse assim, sobre Luísa Maim, é uma mulher incrível, ele mesmo escreveu, Luiz Gama, sobre isso, sobre a mãe, que é a mãe dele, a força dessa mulher que fez com que ele se tornasse o que ele se tornou, né, segundo ele mesmo. Mas há pessoas e há lendas que querem dizer que seria é um alter ego de Luiz Gama,
que para mim, aí eu quero dizer a minha opinião, quero saber a sua, é mais uma forma de retirar uma mulher importante da nossa história e também uma mulher negra importante. Então, eu queria saber de você, que estudou profundamente isso, né, muito mais do que eu, e me dizer exatamente o que ele escreveu sobre a mãe dele. Né? Então, acho assim, até mediana essa história ser mostrada de uma outra forma, como se quisesse apagá-la da nossa história e da revolta, que ela foi tão importante. Eu queria que você falasse sobre isso, que eu acho tão fundamental. Pois é. Claro, muito provavelmente se trata de mais um dos apagamentos de heróis e heroínas negras e negros deste país. Né? Para o opressor, para o dominador, para o colonizador, para o escravocrata, entre aspas, não era interessante que a população negra, esses afrodescendentes, esses escravizados, tivessem esses heróis como referências. Então aconteceram os apagamentos. O próprio Luiz Gama passou durante muito tempo por esse apagamento nos livros didáticos, na historiografia oficial. Né? Muitos, até como Joaquim Nabuco, minimizava a importância de Luiz Gama, isso tem registros escritos sobre isso, né? A importância de Luiz Gama na luta pela abolição. Ele afirmava, o Luiz Gama tem uma certa importância na luta pela abolição da escravidão negra no Brasil. Quando Luiz Gama era o líder, o grande líder, ele sempre foi abolicionista. Felizmente, em 2018, ele foi reconhecido como patrono da abolição da escravidão negra no Brasil e inscrito no livro dos Heróis da Pátria. Mas pode ser, sim, mais uns apagamentos que a gente tem que combater. O Luiz Gama, ele foi exatamente quem falou sobre a mãe dele e quem escreveu sobre a mãe dele. Ele tem uma carta que ele descreve quem ela foi, qual a importância dele, e a grande inspiração dele foi exatamente ela. Ele cria aquela mãe que ninguém conhecia e ela mesma serve de grande inspiração para compor, para construir a personalidade dele e a luta dele, porque ela foi líder de revoltas de escravos na Bahia, como a Revolta dos Malês, a Sabinada, né? Então, sabe, ela existiu de fato, eu acredito piamente que ela existiu. E ainda que, na verdade, assim, isso vale uma reflexão, não tenha existido, quantas mulheres lutaram, né, pela abolição negra, lutaram pela abolição da escravidão negra no Brasil? Claro que elas existiam. Luísas Mains existiram. Como existe, por exemplo, existiu a primeira advogada, há 5 anos, 6 anos mais ou menos, foi descoberta, a primeira advogada negra no Piauí, só recentemente foi descoberta. A primeira romancista, Maria Firmina, no Maranhão, e tantos outros heróis e heroínas que são apagados. Aqui no Rio de Janeiro tem o Manuel Congo, que pouca gente, quase ninguém ouve falar, que foi um líder. Tem o Negro Cosme, que foi um líder abolicionista da revolta do Bequimão, esqueci o nome, é Bequimão, no Maranhão, e aí, desconhecidíssimo, apagado. São os tais dos apagamentos. E Luísa Maim também. Né? Não convém. Deixa eu ler aqui um pouquinho, temos aqui mais atores aqui, ó, Mário Cardona Júnior, Del, querido, 1000 vezes Mário Cardona, querido. Mandando aqui maranhense, meu conterrâneo, grande ator também, querido, obrigado. E ele também está na novela Nos Tempos do Imperador. Vamos falar agora, e ele vai estar aqui comigo no sábado, com muita honra também, nosso querido Mário Cardona. E temos aqui também o Renato Chocair, que entrou, também um grande ator versátil, maravilhoso, que já esteve comigo aqui. Uma honra recebê-lo aqui também. Boa noite, minha amiga querida. Boa noite, querido. Sempre bom tê-lo aqui comigo. E também o Paulo, que eu não acabei não falando, agradecendo aqui a presença dele, o Paulo Pioli. E também tem um outro que entrou aqui e eu não consegui pegar. Enfim, deixa eu ver se era o Renato, a Preta Rê maravilhosa, o Mário Cardona. Enfim, todos aqui da área. Jadiel, maravilhoso, também um ator pernambucano aqui conosco, nos prestigiando. Obrigado, Jadiel. Olha aqui, e o pessoal, assim, é multifacetado também. Temos pessoas de várias áreas e todos querendo saber um pouco da arte, da nossa cultura, né, Del? Por isso que é importante. Eu sei que é uma dedicação, vocês, assim, cansados, gravando, ensaiando, mas é importante para nós aqui, público, receber e ouvir um pouco de você falando, né, desse calor, apesar de ser virtual, mas a gente consegue ter um pouquinho mais de proximidade. Eu acho muito importante isso para nós,
E eu queria que você falasse agora do Luiz Gama, indo, obviamente, para nos tempos do imperador, chegando ali a diferença de linguagem que nós sabemos que tem, mas que para o grande artista é só uma questão de se acomodar, né, na linguagem, mas é o nosso Luiz Gama. Então, fala dessa experiência agora nos tempos do imperador para nós. Você que vive aí 6 anos, tá? E vive a história, vive Luiz Gama para nós, né? Nas lutas, inclusive. Olha, está sendo fantástico. Você falando aí, eu me lembrando exatamente dessa minha entrada na televisão, na novela Nos Tempos do Imperador, a partir do teatro, esse reconhecimento que está vindo através de 6 anos com o espetáculo Luiz Gama Voz pela Liberdade, a produtora de elenco, queridíssima, a Frida, ela me chamou. Ela me chamou aqui no WhatsApp, Del, tem cenas de Luiz Gama e a gente quer que você faça. Eu gritei, falei, meu Deus do céu, que felicidade, assim, um momento de reconhecimento na minha maturidade profissional, pessoal. Estou vivendo um momento lindíssimo da minha vida, em todos os sentidos, e isso é um coroamento de uma existência. Eu dedico a minha vida à arte de interpretar. E no caso aqui, de 6 anos para cá, recuperando a história de um herói negro brasileiro, recuperando uma história que não foi contada. E no momento que eu tenho a oportunidade de mostrar esse personagem, essa história, dentro da televisão brasileira, na Rede Globo, onde a gente tem ali um público maravilhoso, quanto mais pessoas, o número de pessoas assistirem, conhecerem essa história, melhor ainda para propagar esse homem, esse verdadeiro herói brasileiro, né? E é um coroamento para mim, um reconhecimento. Eu, na hora que botei a barba ali, feita pela própria Rede Globo, o figurino, e como você falou, você é atriz, no teatro a gente se joga de corpo e alma, e isso vai o corpo, vai as mãos, vai os olhares, o gestual. E aí, quando vai para a televisão, a gente continua com o mesmo personagem, no caso, Luiz Gama, eu fazia no teatro, foi o mesmo personagem para a TV, mas só que de uma forma, a forma de fazer essa linguagem, que é outra, né, no caso a novela, a televisão, tudo vai de uma forma mais minimizada, sem deixar de perder, sem perder a emoção, a autenticidade, a intensidade do personagem, a complexidade do personagem. Sim. Então, assim, tem sido um exercício muito grande, uma grande felicidade. As pessoas me recebem, assim, me receberam. O núcleo que eu entrei ali, a Dani Ornelas, o Rogério, a Islane, a Sinara, todos me receberam assim com todo o calor. Atores negros maravilhosos. E a gente tendo a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, contar a nossa história, aí entra também o nosso tom, a nossa interpretação, porque a gente sente na pele, no coração, na alma, o que foi, o que é essa discriminação, esse racismo, essa matança do povo preto. Então a gente se comunica no olhar ali, sem precisar falar nada. A emoção já vem. Olha, eu estou falando com você, eu estou aqui me emocionando. Só de lembrar. É uma paixão. Olha, eu estou aqui com o olho cheio de lágrimas, só de me lembrar, porque isso dá sentido a uma vida, a uma existência, a uma dedicação. E quando a gente tem um reconhecimento, tudo bem, estou entrando na segunda fase da novela, o personagem ele não vai desenvolver a história pessoal dele, mas ele, nesse momento, quando a novela for passarem as minhas cenas, ele terá uma importância naquela traminha ali. E isso já é muito. Já é bastante. Sim, está sendo, sendo visto, né, Del, através de você. E eu aqui faço a minha homenagem, eu fico muito feliz porque você, falando da metalinguagem da situação, você está sendo nosso Luiz Gama, né, o próprio Luiz Gama para nós. Você faz parte da comissão ali da escravatura da verdade, da escravatura negra, né, aqui na OAB do Rio, na OAB da Seccional de Campinas, também da Abracrim. Então eu quero que você fale agora dessa luta agora, Del, né, vestido, aí, encarnado um pouco desse Luiz Gama e um pouco da sua história, da nossa história, que todos nós teríamos que ter a vergonha e o dever, a vergonha de esconder coisas e o dever de prestigiar, privilegiar a nossa história, os nossos antepassados, porque essa é uma luta de todos nós, não é uma luta só do afrodescendente. Então, isso é uma luta para todos, e infelizmente isso ainda não foi colocado de forma consciente na mente de todos. Mas a gente vai trabalhando o inconsciente, como você bem colocou agora, sendo visto ali na novela,
nos tempos do imperador. Quem não sabia quem era vai saber, vai atingir um número maior de pessoas, uma massa que talvez não tenha ouvido falar, infelizmente, nas escolas, como foi o nosso caso. Ouvimos muito de Princesa Isabel, que obviamente lutou pelo seu lado e há controvérsias em algumas situações, mas o Luiz Gama nunca foi dito para nós em escola. Então, é uma forma de estar sendo visto hoje, e você faz essa luta, Del, para nós, no direito, tanto quanto ele, né, buscando trazer à tona justamente essa luta dele, e quem ele foi, o legado dele, esse filho maravilhoso da Luísa Maim. Eu homenageei as mulheres, então eu fico aqui repetindo, sem querer ser repetitiva, mas é uma forma de homenageá-la também através do filho, né? E depois ele também, como você bem colocou, acabou casando, né, com a Claudete Fortunato, e teve esse filho Benedito. E assim, perpetuou para nós através da história, do legado que ele deixou, e que tem que ser divulgado. E o Del representa isso. Fala dessa luta e do que representa o Del nessas comissões, e quais são os projetos, o que você movimenta com isso, porque para mim é importante você falar também sobre isso, porque a arte, a gente está vendo o seu trabalho, e eu fico muito honrada dele. Então, e também esse no direito. Então, eu me honro duas vezes, e eu te falei que eu vou fazer dupla homenagem hoje, ao Del e ao Luiz Gama. Muito obrigado. É uma honra também. Fala sobre isso, como que está sendo, você então, vivendo na realidade, o que ele viveu. Então, você falou agora, Rose, a questão da arte. A arte não somente serve para divertir, para entreter, mas também de trazer uma reflexão, trazer conhecimento, trazer temas necessários para serem discutidos individual ou coletivamente. E de fato, nesse meu momento, eu estou colocando em prática o sentido, o verdadeiro sentido que eu considero da arte, a essência da arte, né? Trazer, recuperar uma história que não foi contada, que foi apagada, o herói que foi apagado, a heroína que foi apagado, isso dá sentido. Então, eu só tenho tido, nós todos da equipe do Espetáculo Luiz Gama, o diretor Ricardo Torres, com a atriz Nívia Ellen, que saiu recentemente, casou, está nos Estados Unidos, e aí já estava conosco também, de 5 anos para cá, ao todo tem 6, mas de 5 anos para cá, a atriz Soraya Arnone revezava com a Nívia, agora está sozinha comigo, né, estamos fazendo. Isso é um reconhecimento do meu trabalho e da equipe do espetáculo. Sem ele, isso não seria possível, né? Então, vai além. E a nossa luta, nosso combate contra a desigualdade, no sentido também de contar a história de Luiz Gama, a importância dele para o Brasil, e por que não dizer para o mundo, vai além do palco. E esse reconhecimento eu tenho tido, né, através das homenagens, como eu falei, a medalha, as premiações, o reconhecimento da OAB, que me chamou para ser membro da Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Estado do Rio, a OAB Campinas também, igualmente, como membro honorário de lá, da OAB lá do Maranhão, minha terra natal, quando nós apresentamos o espetáculo que fizemos antes da pandemia, em 2019, fizemos o espetáculo lá e foi lindo, no Teatro Arthur Azevedo, exatamente no teatro onde eu pisei pela primeira vez no palco. Olha que louco isso. Levar para a minha terra, para a minha cidade, a história de um herói, eu incorporando aqui, olha, eu vivia ali feliz, sorrindo e chorando de felicidade o tempo inteiro. Então esse reconhecimento vai além do palco, e essa minha luta é diária, através da live. No momento que estamos aqui falando de Luiz Gama, eu não estou interpretando ele, mas eu estou propagando a história dele, a importância dele. Então é assim, extrapola, transcende a arte, ela vai para um outro lugar da eternidade, e eu tenho absoluta certeza que Luiz Gama, na eternidade, para quem acredita, está felicíssimo com isso. Né? É um reconhecimento que a gente tem, que eu tenho, através da arte, fazendo da própria arte um instrumento de luta por direito, de luta pela igualdade, por liberdade, de luta por justiça, através da arte. E eu uno ao mesmo tempo várias coisas ali juntas, que eu adoro história, poderia ter sido professor de história, aí eu não continuei o curso de história, não comecei, mas optei para o curso de ator. Aí na peça eu uso isso, a arte, o teatro, história, reparação, né, da escravidão negra no Brasil, enfim. Eu acho lindíssimo isso. E eu queria te fazer uma pergunta, é claro, como você disse, aqui nós respeitamos todas as religiões, eu não entro nisso, mas eu sempre, já entrevistei aqui, por exemplo, atores que fazem
Gonzaguinha, tributos a cantores que já se foram, intérpretes. Você no palco, aí é claro, fica à vontade também se você quiser responder ou não, você já sentiu de alguma forma, que seja energia, para não falar necessariamente em religião, se você não se sentir confortável, a energia de Luiz Gama ali com você, do que você acredita que ele tenha sido para a história, você incorporou, você sentiu algo diferente nas apresentações? Sim, todas as vezes eu sinto isso, eu preparo o meu espírito, a minha criatividade, eu estimulo que a minha intuição seja conduzida para que ele seja incorporado em mim. No início do espetáculo eu fico de costas ali e quando eu viro, eu sou o Luiz Gama. Ao me ver refletido no fundo do palco ali, na minha sombra, eu visualizo o Luiz Gama, eu digo, Luiz Gama, vem comigo, sai desse lugar aí e vem agora para cá, para o palco, se torne presente para que possamos mostrar para a plateia a sua cara, a sua história, a sua contribuição. Que lindo. E eu Todas sinto as assim, vezes. eu fico tão feliz, Del, de você estar aqui contando, porque você está falando com tanta paixão, que eu estou me sentindo até que eu estou pelo menos te devolvendo alguma coisa a ponto de você, que você fala sempre com paixão do assunto, da sua profissão e também de Luiz Gama, mas assim, você passa tamanha paixão no brilho dos olhos pelo que você faz. Eu acho que isso incentiva quem está aí começando, como a gente falou, os nossos outros atores e atrizes que estão aqui nos assistindo, que também, cada um do seu jeito, da sua história, de forma brilhante, desenvolve seus personagens, e motiva, né? Tipo, olha, a entrega, eu acho tão fundamental essa entrega de alma mesmo ao personagem, e no seu caso você traz para a sua realidade. Olha, eu vou ler aqui, o Flávio Aragão Júnior colocou, sou maranhense, acho fantástico quando o Del fala do nosso Maranhão, aqui para homenagear as pessoas que estão aqui conosco, né? A Malu, Luiz Gama, ao vivo através de Del, vivo através de Del, concordo. É a Malu Maciel? Malu Maciel, perfeito. Ela mesma, Minha grande amiga, irmã querida, amada. A que é Vilma atriz Dias. também. Também atriz, que maravilha, já vamos conversar. Ela está com um programa... Vou só fazer um comercial rapidinho dela aqui. Ela está com um programa maravilhoso no canal pelo YouTube. Experiências é o nome do programa dela. Já me entrevistou, recentemente entrevistou o Otton Bastos, um grande ator. Hoje teve entrevista dela, não pude assistir, mas acompanhe Malu Maciel aí no Instagram. @Malu Maciel. Ela está com um programa lindo e uma ótima atriz. Adorei, vamos entrevista a Malu, ela tem muito o que falar, tem um riquíssimo conteúdo. Que legal, Malu, já estou te pescando aqui pelo Del, que eu vou pescando um pelo outro, tá? Adel Jordão, você é protagonista da arte de amar o que faz, verdade. Você passa uma paixão, isso é muito interessante, simpatia, ele tem de sobra. É isso que eu estou falando, gente. Ele une a simpatia dele com a paixão pelo que faz. E aí a gente fica feliz querendo conversar horas aqui com ele, né? Ele cansado das gravações, mas a gente aqui utilizando a sapiência dele, o conhecimento. Reconhecimento do Del é puro e merecimento, ela colocou aqui. O pessoal aqui te elogiando muito. O Renato também colocou aqui, o Renato Chocaíra, ator. Colocou o grande Del, um excelente ator. Muito obrigado, querido. Vilma Dias, Rose, querida, obrigada por mais essa live maravilhosa. Imagine, eu que fico aqui me sentindo privilegiada de trazer pessoas aqui importantes que possam contribuir com a nossa vida, com a nossa história. E eu queria agora, Del, que você falasse aí demais, é claro, se a gente for falar só de novelas e trabalhos, essa luta que você já faz para mim é imensurável e ela tem que ser falada todos os dias, se possível, né? Mas eu queria que você falasse um sonho seu, após aí, Luiz Gama, ou um sonho seu em relação ao coletivo, em relação a esses projetos, em relação à nossa... Não posso nem falar utopia, que é o nosso sonho que ela se realize, que o mundo seja mais igualitário, que não haja racismo, que não haja esse tipo de preconceito. Eu queria que você falasse assim, a sua mensagem nesse sentido de sonho, o sonho do Del, pessoal e do coletivo. Do pessoal, assim, absoluta certeza eu tenho de que eu serei ator, ficarei fazendo meus espetáculos, me autoproduzindo, e a carreira está indo. Eu tenho feito
feito trabalhos bem diversificados um do outro, no teatro, na televisão. Agora mesmo, diga-se de passagem, está aí o Flávio, que é maranhense, que fez o comentário, eu te agradeço, Flávio. Estive em São Luís do Maranhão fazendo umas cenas com a atriz Lília Cabral, no filme Arcanos, produção e roteiro de amigos meus lá do Maranhão, a produção também é da Lília. Foi lindo, foi maravilhoso voltar à minha cidade, trabalhando. Aliás, não é a primeira vez que eu volto a São Luís fazendo cinema, já é a segunda vez, e teatro também já foram duas, inclusive com o Luiz Gama, o último em 2019. Mas eu continuo, estou com outro projeto aí de teatro, recuperando também um líder negro da história mundial, não posso dar spoiler agora, mas eu desejo muito que todas as pessoas individualmente, né, se sintam melhores, invistam na saúde, acreditem na ciência, que nosso país melhore em todos os sentidos. A gente está com uma carência muito grande, né, de grandes feitos para o social, para a coletividade, que venham ações afirmativas no sentido de inserir essa população negra, né, que ainda está ali na inferioridade, né, e que a cultura seja valorizada, que os nossos governantes maior entenda que através da cultura a gente pode realmente, através da arte, através do teatro, educar uma população, educar o nosso país, o nosso povo, e que a gente possa, que certamente a gente venha a crescer através da arte, né? A arte que transforma, que liberta, que coloca num outro lugar, que não seja o feijão com arroz. Sim, sim, olha, mensagem lindíssima. O Flávio Aragão colocou aqui também, quando estive com o Delga 6 em Ipanema, juntamente em Fofa Festes, nossa, pude ver, é tão difícil de ler aqui, ver que ele é um amor de ser humano. Verdade, é isso mesmo. Que Poxa, legal, muito obrigado. Me lembro, Flávio, ele falou aí da Fofa, que a Ilse Rangel, uma amigona minha lá de São Luís do Maranhão, faz um trabalho belíssimo, né, social, cultural. Ela faz umas feijoadas há 12 anos lá no Maranhão, aqui, e fez em Portugal antes da pandemia. Nós somos muito amigos, sempre estamos juntos, e ela é uma grande família, a família Fofa Fest. E uma ótima lembrança. Muito legal, tá vendo? A gente vai, né, vai passando e deixando a imagem boa no coração das pessoas e elas ficam, permanecem, são impressas ali. Né? Ó, a Malu Maciel já nos elogiou aqui, fico feliz, Malu. Acabei já de ganhar um presente. Parabéns aos dois, a entrevista está maravilhosa. Obrigado. Vamos aí trocar experiências, né, Malu? Vamos trocar experiências. Eu quero assistir a entrevista. Eu quero assistir a entrevista de vocês. Vou buscá-la com certeza. Já gostei, já vou segui-la aqui para depois a gente trocar figurinhas aí no melhor sentido de enriquecer essa nossa arte, essa cultura. Eu queria que você falasse, é claro que a gente vai encerrar, porque senão eu quero deixar gravada também, e o pessoal está aqui, olha, tá toda a prova. Mas eu queria que você falasse sobre os anos consecutivos que você interpretou o Cristo da Paixão em Pernambuco. Então, eu acho importante falar, por conta de sair daquele estigma de Jesus, de um estilo A, de um estilo B. Enfim, eu queria que você falasse sobre essa interpretação, sobre esses anos, como que foi essa experiência, como é para você viver isso. Poxa, Rose, muito obrigado por me lembrar disso. Eu nunca posso esquecer, nunca esquecerei mesmo. E falar disso é muito importante, porque isso também é reparação não somente para mim, mas como os artistas, os atores e atrizes negras deste país. No momento em que eu fui chamado para fazer o Cristo, né, em Custódia, Pernambuco, o maior teatro ao ar livre do sertão de Pernambuco, para cerca de 6, 7 mil pessoas ao ar livre, foi uma coisa maravilhosa, antes da pandemia. Foram 5 anos consecutivos, como você falou, eu interpretando o Cristo. Né? Houve aquele impacto. Será que a cidade vai aceitar? Como é que vai ser? O Cristo criado historicamente, tradicionalmente, é aquele claro, louro, de olhos azuis ou verdes. E no momento que se coloca um ator negro, com uma peruca, e vivendo o Cristo no meio da multidão, que reação, como é que ele vai ser recebido? Mas eu fui recebido assim de uma forma espetacular, maravilhosamente. Todos da cidade, sem exceção, me receberam
muito bem, com todo carinho, com todo amor, era venerado, assim, foi uma estrela ali naqueles 5 anos, fiz amigos lá, Humberto Guerra dirigiu, na sequência veio o Plínio Fabrício, quem me indicou para fazer foi um grande amigo meu também, o que é comediante, ótimo comediante, o Cláudio Cinti, e o diretor iria chamar um ator negro, que anteriormente já havia feito. Aí o Cláudio Cinti chegou e falou, Humberto, por que você não chama um ator negro, amigo meu, que é ótimo, que é dramático, vai fazer o Cristo como ninguém. E ele acreditou, investiu, foi maravilhoso. É um ato transgressor. No momento em que, sabe, você rompe com o que está ali, aquele padrão, aquela coisa estabelecida. Foi lindo, maravilhoso. Eu me senti, foi maravilhoso. Interpretar o maior personagem da história da humanidade, Jesus Cristo, é de uma responsabilidade muito grande. Porém, aí entra aquela questão, eu já estava preparado, já tinha a minha preparação, né? Além, claro, do talento, que como eu falei, não só talento basta, eu estava ali preparado em termos técnicos, artísticos, maturidade e sem deslumbre. Porque muitos poderiam deslumbrar, pegar o Cristo e vivê-lo ali. Não é por aí. Então eu fui pelo caminho da humildade, da simplicidade, Bel? que é o caminho da vida. Ninguém é melhor do que ninguém. E eu botei na minha cabeça, Cristo somos todos nós, independentemente da cor. Mas no momento em que me chamaram para fazer, de romper aquela regra, aquele padrão, foi maravilhoso. Eu trouxe comigo, eu levei comigo a minha ancestralidade, tanto negra quanto não negra. O meu avô era branco, de olhos claríssimos, verdes. Entendeu? A minha mãe, mestiça. Então eu trago comigo tudo isso. Né? Sim, sim. E foi uma poder oportunidade como incrível. Você falou, como não aceitar? Primeiro foi no caminho da humildade e da simplicidade, que é o caminho de Jesus. Segundo, que as pessoas vão se identificar com essa paixão e com essa homenagem que você faz aí a todos os antepassados e a nós mesmos. Né? Eu quis falar sobre isso, porque para mim remete justamente à necessidade que a gente tem de romper esses estereótipos, esses rótulos, essa questão da aparência. Assim, ninguém, não é importante, não é isso, mas tem o seu grau de importância, mas não é o que maior nos representa, né? A gente pode até ser, como disse Fernanda Montenegro, nos primeiros minutos ela até agrada, mas depois você tem que saber o que você está falando, o que você está fazendo, né? Então, isso em tudo, né? Eu acho importantíssimo essa pontuação. Olha, deixa eu ler aqui, que o Micael Maguen está aqui, ó, boa noite, curtindo esse bate-papo maravilhoso de Jerusalém, Israel. Olha aí, não sei se... mas olha aí onde você está chegando aí com a... Maravilha, muito obrigado. Porque afinal o Cristo, né, o Cristo criado pela história tradicionalmente ali, ele no original não era assim. Né? A gente vê tantos trabalhos aí que se passam no Egito, que passam no Egito e estão todos ali claríssimos, sem a mestiçagem, né? É negar, é apagar história também, não é verdade? Sim, um outro olhar. De apagar. É uma maquiagem histórica, né, Del? E a gente tem que correr aí para poder retirar esse Photoshop aí da história, né? Agora o Photoshop é outro, mas a gente tem já um Photoshop que vem aí ao longo do tempo matando aí e apagando pessoas da nossa história. Olha, a Osana Espírito Santo colocou parabéns em convidar a Rose, parabéns, Rose, em convidar esse grande ator maravilhoso, muito bom. O Jadiel também, é irmão dela, o ator lá de Pernambuco também, deve certamente saber dessa sua atuação. Já vou ativar as notificações para essa live belíssima. Olha que legal. A Jo Valéria, legal poder ouvir um pouco mais sobre o trabalho, né? Já sou sua fã. E é interessante isso, que estamos falando do Del, do Luiz Gama, da nossa história, dos nossos antepassados. Isso é super importante. A entrevista está muito bem conduzida. Muito obrigada. E uma abordagem útil e empolgante. Olha, eu estou feliz porque eu estou sentindo a empolgação do Del. Posso estar aqui exagerando, mas eu estou feliz. E você sendo atriz, jornalista, da área do direito, a gente está caminhando aí sobre essas áreas que eu estou caminhando, que eu caminho, eu não sou advogado, não sou da área do direito, mas eu abordo isso, como eu falei, essa obsessão pelo direito, pela justiça, é inerente a mim. Então, quando eu encontro um personagem que aborda isso, um personagem real, é um prato cheio para o ator, e adoro história, e você é atriz, né? Isso ajuda bastante. Eu estou honrada em poder falar de tudo isso e estar aqui mostrando um pouco também da nossa história, do que a gente sabe,
do que a gente tem que saber ainda, né, sobre grandes personagens que foram realmente apagados da nossa história, mulheres guerreiras maravilhosas. Eu tenho também, você falou do canal da Malu Maciel, eu também tenho um movimento chamado Justiça de Salto Alto em prol da mulher, né, de justamente Olha, também desse divino sagrado de todas nós, mulheres, do lado realmente do lado do que é realmente o feminismo, o grau de igualdade dos direitos, né? Olha a Marcinha colocando aqui para nós, parabéns, foi maravilhoso, a Jo Valéria também, a Yasmin colocou aqui, minha querida, que me ajuda aqui nas divulgações e que criou um outro Instagram agora para divulgar só vocês, os artistas, para a gente poder colocar no olha, story, onde vocês vão ter live, não só comigo, mas onde vai ter peça, onde vai ser bem legal, e ela está tomando conta lá para mim, para poder colocar todo mundo, né? Sempre divulgando os trabalhos, porque a arte aí nos salva. Né? A Jo Valéria, parabéns para você. E aí, uma linda live para vocês, muito simpática. Parabéns, obrigada. Essa é a Jo Valéria. Obrigada, querida. Sou Valéria, obrigado, querida. Né? Olha só. E Del, falando um pouco, para finalizar, das novelas, você fez também Outro Lado do Paraíso, Salve-se Quem Puder, e assim foi. Estamos aqui no Luiz Gama agora, de Nos Tempos do Imperador. Você conseguiu hoje emplacar e colocar lá a sua marca do que você acredita em relação à sua história, ao direito, à nossa história. E esses personagens todos, como a gente fala quando se acha um grande amor, né? Teve um porquê eu passar por todos eles para chegar até você. O Luiz Gama hoje, Nos Tempos do Imperador, eu penso que seja um pouco disso para você. Você fez vários personagens, todos com a sua importância, mas nada melhor do que trazer aí nas veias e na sua história, poder estar ali mostrando para o Brasil. Eu queria que você falasse, para finalizar, dessa emoção que você já colocou aqui para nós, mas da emoção de dar continuidade a Luiz Gama, sabe? A novela atingir essas pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar, e você, Del, vivendo no teatro e podendo falar esse arsenal todo histórico, porque não é só um personagem, você entende o que eu quero dizer? Vem ali para outros segmentos e está além da novela, além dessa linguagem, além desse presente que deram para você e você deu para nós, que é viver ali o Luiz Gama. Né? Eu queria, assim, que você fizesse, resumidamente, também, aqui fizesse sua mensagem final sobre o que você pensa disso, nesse momento agora. Um presente para você, mas um presente para nós. Certo. A razão da minha vida, como eu falei, em termos profissionais, é a arte. Em termos existenciais, é a arte. E unir história e recuperação histórica e recuperar heróis e heroínas, no caso o herói Luiz Gama, especificamente, é de uma felicidade indescritível. É uma missão que eu tenho na vida. Eu me coloquei nessa missão e tenho tido reconhecimento do meu trabalho, dessa missão, no teatro, através das homenagens, como eu já falei, de prêmios, medalhas e tal, e ir para a televisão, atingir um público infinitamente maior que o teatro e que vai ficar para a posteridade. Essa novela vai ser vendida, essa novela vai ser reprisada, certamente, que é uma novela linda. É mais uma oportunidade maravilhosa que eu estou tendo de perpetuar o nosso trabalho, o meu trabalho e o da equipe. Eu não estaria na novela sem essa equipe toda. Então, é uma missão que eu estou vendo cada vez mais ela crescer, repercutir, e eu fico assim, me sinto eternamente agradecido. Resumindo, é um coroamento, uma coroação da minha existência, que tem, apesar de que tem muita coisa aí pela frente. Graças a Deus. E assim, a gente tem que pontuar, Del, a importância desse momento também, saindo aí, graças a Deus, de uma pandemia ainda no final, mas ainda, né, sentindo aí os efeitos dela, e a equipe, como você falou, e eu também deixo aqui as minhas homenagens, porque foram grandiosos e vencedores em voltar a fazer novela, logo depois disso, a gravação, o cuidado, né, com os cuidados sanitários, com todos vocês, e para trazer para nós esse espetáculo, essa novela aí que pode, olha, estamos voltando, animar também, porque dá para nós a certeza de que a coisa está caminhando, claro, que a cultura está retomando. Então eu acho que são momentos assim, ímpares, né? Nunca antes acontecidos e com personagens tão marcantes com uma história linda. Eu só tenho te agradecer, agradeço mais uma vez, Marcinha, pelo carinho, pela dedicação e de presentear aqui
você, para mim e para todos os seguidores com a sua entrevista, os artistas aqui que nos acompanharam, o pessoal que nos divulgam sempre por paixão, pela arte, aqui as meninas Denise, Der, Vilmas, eu tenho, Yasmin, e assim a gente agradece porque eles fazem com carinho. Eu nem sempre tenho tempo, às vezes, de fazer a divulgação que eu deveria, mas elas assim são um exército da arte, sabe? Então eu agradeço a todas, Nalu, Janine, enfim, se eu não falar também de todos, temos aqui também o Dr. Fabrício da UTI da Mente, que entrou para nos prestigiar, que também sempre divulga o nosso trabalho. E assim, é uma união de forças de várias áreas, de vários lugares, e eu só tenho te agradecer. Foi um presente para mim, a sua live, a sua aula de história, a sua aula aqui comigo. Nada, né? você também ensinou muito, muito. Pode ter Imagina, vindo de certeza. você. Foi uma E troca, vamos pode ter certeza. Oi? Vamos sim. É uma troca. Sim, Né? sim. Eu que troca agradeço, eu que agradeço. Você escreve aí no seu perfil uma coisa muito interessante que eu identifico muito, que é a arte, como é que é? A arte, o que você... A arte existe para que a realidade não nos destrua, e é o que eu acredito. Exatamente. Eu também. Eu adorei essa frase e eu complemento também com uma frase de um conterrâneo meu, Ferreira Goulart, já falecido, escritor maravilhoso da nossa literatura, que ele diz: a arte existe porque a vida não basta. Ah, que lindo, perfeito, maravilhoso. Fechou com chave de ouro, Del. Lindo. E assim, traga as suas divulgações para nós, vai ser uma honra divulgar todo o seu trabalho sempre. Eu falo, eu sou uma gota no oceano, mas o oceano seria menos obeso se eu não fizesse parte dele, e assim todos nós. Então, traga sempre que eu puder divulgar o trabalho do artista, fico muito feliz. E vou fazer a matéria com muito orgulho, agora mais ainda empolgadíssima, sobre o seu personagem. Um beijo para você, muito obrigada. Obrigada a todos. Vou deixar gravada. Eu que agradeço. E avisem lá para assistirem essa aula aqui com o nosso querido Del. Um beijo. Beijo a todos. Obrigada, Del. Beijo. Muito obrigado a você e a todos, queridos. Beijos. Beijo.